Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel é a dica. Somente digite Paulo Roberto Maciel Maciel e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Conseguirá então, assim, acessar minhas páginas, meus endereços. Muito simples. E eu digo que o blog é o endereço mais antigo, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem muito texto para você pesquisar e usar com responsabilidade, com prudência, com lucidez, ok? Eu faço essa transmissão para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística. Sou um ajudador, porque eu pesquiso em sites fidedignos. Como aqui temos o site revista.arautos.org, novaaliança.com.br, revistas Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia, Liturgia Diária. São tudo que eu pesquiso aqui está dentro daquilo que a Igreja nos oferece para esclarecer. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 22 de janeiro de 2025, quarta-feira, segunda semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se destaca o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com o meu óculos, e também com esse lencinho aqui no pescoço. No rito temos a missa e escolha, ou São Vicente da Espanha, ou de Saragoça, diácono e mártir, memória facultativa, e aí, nesse caso, se for a missa em memória a São Vicente, a cor é vermelha. Vamos às leituras, então. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos do 1º ao 3º e do 15 ao 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 109 na Bíblia Vulgata, a tradução latina de São Jerônimo, da Septuaginta, ou 110 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º, 4º, refrão 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor
da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. O Evangelho se passa na sinagoga e em dia de sábado, e como na passagem anterior, versa sobre a lei de sábado, a lei do sábado. Estamos na conclusão de uma sequência de controvérsias entre Jesus e os fariseus. Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6. Os fariseus observavam Jesus para poderem acusá-lo de transgressor da lei. Jesus faz o bem e salva a vida. Traz o homem que estava nos cantos à margem para o centro. Ordenou que estendesse a mão. Mão estendida e curada. A ação de Jesus é sempre reintegradora da vida. Ele veio para curar e salvar a vida. A prática do bem que gera e resgata a vida tem primazia sobre qualquer preceito. A pessoa que estende a sua mão ressecada pelo pecado recebe dele a vida e a salvação. Aqueles que permanecem de coração endurecido, rejeitando Jesus, rejeitam a salvação e a própria vida. Os fariseus, amigos da letra da lei, tramam a morte de Jesus, conseguirão levá-lo à cruz, mas a vida venceu, porque Jesus ressuscitou. Vamos a mais uma reflexão. Deixa eu ver, temos mais duas reflexões. O sacerdote, ele exerce a função de intermediário entre Deus e o povo, conforme a carta aos Hebreus. Então, Jesus é o sacerdote por excelência. Cheios de confiança, a Jesus recorramos em todas as circunstâncias, pois o seu agir tem como centro a nossa salvação. Então, o sacerdote exerce a função de intermediário entre Deus e o povo, e Jesus é o sacerdote por excelência. E mesmo diante de uma boa obra realizada por Jesus, os chefes no Evangelho decidem tirar-lhe a vida. Fecharam-se a verdade e a força de vida imperecível
que emana do agir do Senhor. O livro Palavra e Vida traz o seguinte comentário sobre Marcos, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. O sábado era um dia muito importante para os judeus, talvez mais que o domingo para o católico. Era o dia dedicado ao Senhor e isso excluía todo tipo de atividades que pudessem ser consideradas como trabalho. Se a medicina era considerada como um trabalho, então, logicamente, não se podia curar em dia de sábado. Mas, se a medicina for entendida como um serviço para o bem-estar da pessoa humana, então, que melhor forma de se dedicar a Deus do que cuidando do bem-estar da pessoa? Nossa profissão é apenas um trabalho ou é um bem da sociedade e das pessoas? Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos este comentário. Um ambiente de desconfiança envolve a pessoa de Jesus. A sinagoga era o espaço onde se ensinava a lei de Deus e se faziam orações. Jesus interrompe o costumeiro rito e coloca no centro o homem da mão paralisada, figura do povo oprimido. Dirige a todos uma pergunta cuja resposta era óbvia, mas ninguém abriu a boca. No sábado, atualmente para nós católicos o domingo, é permitido fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer. Com poder e uma breve ordem, Jesus devolve a saúde completa ao indivíduo, ao inválido. Representa ali o povo. Esse indivíduo, então, representa o povo. Os fariseus, porém, ávidos de pescar Jesus fazendo alguma coisa errada, retiram-se da sinagoga, não convertidos. Em vez de prestarem honra a Deus, consultam os herodianos para tramarem a morte do Filho de Deus. Tem razão Jesus de lançar sobre eles um olhar de indignação e tristeza. Bem, agora vamos aos santos do dia. A celebração de hoje pode ser dedicada a São Vicente de Saragoça ou São Vicente da Espanha. Então ele tem esses dois nomes. Se você for pesquisar, vai encontrar esses dois tipos de referências. Ele foi um diácono e foi mártir, faleceu em 304. Em Saragoça, na Espanha, durante a perseguição do imperador Diocleciano, depois de padecer no cárcere, com fome, ser colocado no cavalete com ferros incandescentes, morreu. Terminou invicto o glorioso combate em Valência da Espanha cartaginense e subiu ao céu para gozar o prêmio do seu martírio. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São Vicente de Saragoça nasceu na Espanha, em Huesca, no século III. De uma família muito distinta e conhecida por todos, ele escolheu ser cristão e, assim, viver a santidade. Desde menino, foi entregue pelos pais à direção de Valério, bispo de Saragoça. O bispo contribuiu para a sua formação na piedade e o fez seguir na ciência da religião e nas letras humanas. Ordenado diácono pelo santo prelado, Vicente exerceu o cargo com dignidade e felizes resultados. Eloquente em suas palavras e obras, não só ensinava, como também fortalecia os fiéis. São Vicente de Saragoça viveu num período muito difícil da Igreja. Pelos fins do ano 303, Diocleciano e Maximiano, imperadores, começaram a perseguir os cristãos e a forçar muitos a se declararem a favor dos deuses pagãos. Caso contrário, seriam martirizados. Ele era um grande pregador da palavra, mais do que isso, buscava viver a palavra que pregava. Esta, que é antes de tudo Cristo Jesus, o Santo dos Santos, o nosso modelo, o nosso Senhor e Salvador. Diante das ameaças do governador Daciano, ele se recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Aliás, ele não recusou.
Diante das ameaças do governador Daciano, ele não recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Daciano, querendo assinalar o seu zelo e atividade em fazer cumprir os decretos imperiais, mandou prender Vicente. Os tormentos o perseguiram. Foi um martírio lento, sempre com o objetivo de vencê-lo, para que Daciano se desse como herói diante do cristianismo, mas também com o objetivo de levar São Vicente a renunciar à própria fé, a sacrificar aos deuses. Fiel a Deus e sustentado pela oração, diante de si ele tinha o seu grande amor, Deus. Sendo assim, ele foi martirizado aos poucos, até mesmo levado à grelha, tendo seu corpo dilacerado, jogado numa prisão, e por fim Daciano deixou num leito pedindo que cuidassem dele. Ali sim ele foi visitado por outros cristãos e entregou-se a Deus. Isto sucedeu-se no ano 304. São Vicente de Saragoça, ou São Vicente da Espanha, tornou-se modelo para todos os cristãos e também padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa e da Diocese de Faro. Santo do dia 22 de janeiro, São Valério, bispo, do ano 305 ou 315. Foi expulso de sua diocese de Saragoça, Espanha, durante a perseguição de Diocleciano e morreu no exílio. De acordo com o site almasacra.com.br, São Valério foi um mártir cristão que viveu durante o século III na cidade de Trier, na atual Alemanha. Pouco se sabe sobre sua vida, mas a tradição cristã relata que ele era um soldado romano que se converteu ao cristianismo e foi martirizado por sua fé durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Aureliano. São Valério é venerado como um santo mártir e é lembrado por sua coragem e fidelidade a Cristo Jesus, mesmo diante da ameaça de morte. Santo do dia 22 de janeiro, São Gaudêncio, bispo. Faleceu em cerca de 418 depois de Cristo. Gaudêncio, convertido por Santo Eusébio de Vercelli, de quem foi discípulo e companheiro no exílio, de volta à Itália, foi sagrado bispo de Novara. Santo do dia 22 de janeiro, São Bernardo, bispo. Faleceu em 842. Deixando o exército de Carlos Magno, Bernardo distribuiu seus bens aos pobres, ingressou na milícia de Cristo e foi nomeado bispo de Vienne, na França. Construiu os mosteiros de Ambronay e de Romans. Santo do dia 22 de janeiro, São Domingos Abade. Faleceu em 1031. Fundou e reformou muitos mosteiros na região do Lácio, na Itália. Santos do dia 22 de janeiro, Francisco Gil de Frederic Mateus e Mateus Afonso de Lesiniana. Foram presbíteros, ou seja, padres, sacerdotes e mártires. Faleceram em 1745. Francisco Gil de Frederic e Mateus Afonso de Lesiniana foram sacerdotes dominicanos, mortos a fio de espada no Vietnã, país do continente asiático. Santo do dia 22 de janeiro, São Vicente Pallotti, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1850. Vicente Pallotti fundou a Sociedade do Apostolado Católico. Com suas obras e escritos, estimulou a vocação de todos os batizados para trabalhar generosamente pela Igreja. Santa do dia 22 de janeiro, Beata Laura Vicunha, virgem, faleceu em 1904. Foi uma jovem chilena educada pelas salesianas na Argentina. De sólida fé e ardente piedade, Laura Vicunha suportou grandes sofrimentos morais e faleceu aos 13 anos apenas, após oferecer-se como vítima pela conversão de sua mãe.
Santo do dia 22 de janeiro, José Nassimbene, presbítero, sinônimo de padre, faleceu em 1922, fundou em Castelletto del Garda, na Itália, o Instituto de Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Então isso aconteceu em Castelletto del Garda, na Itália. Quase santo, um beato do dia 22 de janeiro, beato Ladislau Battiani Stratmann, pai de família. Falta apenas um grau para se tornar santo, para ser canonizado. Faleceu em 1931. Ladislau Battiani Stratmann foi um médico, oriundo de uma família principesca húngara. Atendia gratuitamente os pobres e indigentes no hospital por ele fundado em Viena, na Áustria. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Mesmo que te dê um não. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Pai Celestial. E todo pai quer o melhor para o filho, até mesmo quando dá um não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, transformados, corpos glorificados. São Paulo apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no juízo final, na volta definitiva de Jesus. Isto é, para aqueles que forem salvos, que se entregarem a Deus, que acreditarem em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério, onde há 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só divindade. É um mistério que não nos cabe querer decifrar. Então, temos que acreditar em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Temos que ser batizados e temos também que nos arrepender diariamente dos nossos pecados para entrar na vida eterna com os santos, com os anjos de Deus e com o próprio Deus, tendo aquela visão beatífica. Vamos adorar a Deus por todo o sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.